A gente recebe agora o jornalista e cronista Paulo Pousonoff. Paulo, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Estar aqui falando com vocês. Paulo, essa semana foi bem tensa a CPI, né? O que a gente pode esperar para a semana que vem? Eu acho que foi bem divertida, né, na verdade. Teve alguns bate-bocas ali. Eu acho que se você levar essa CPI a sério, que eu acho que é uma dificuldade, pode dizer que ela foi tensa, que ela foi problemática. Eu achei ela extremamente divertida, acima de tudo. Porque, assim, em termos pragmáticos, eu acho que essa CPI ela tem uma falha já de nascença, né? Porque ela está investigando a condução do presidente, do governo na pandemia, e a pandemia está rolando. Então, é mais ou menos assim como você investigar um médico por lesão corporal só porque ele está lá com o paciente todo aberto na mesa de cirurgia. Então, eu assim, acho que parâmetros essa CPI tem para dizer se o governo agiu certo ou agiu errado até aqui. Até aqui a gente tem muita informação truncada. Então eu acho que isso é só, na verdade, um grande circo político e que diverte aí o espectador, o ouvinte que gosta de política e diverte a gente aqui, jornalista. Eu, como cronista, me diverte, me dá bastante subsídios para escrever. Fosse trágico, seria cômico, né? A gente vê essa disputa que acontece na CPI. Mas fato é que, com um número grande de mortos, a gente tenta entender o resultado positivo desta CPI. Nós observamos, por lado do governo, o presidente Bolsonaro falando o seguinte: olha, a CPI, na verdade, está inocentando o governo em função do depoimento do presidente da Pfizer. Por outro lado, a oposição fala o seguinte: não, o presidente da Pfizer disse que, na verdade, ele poderia oferecer 14 milhões, ou seja, 4 milhões de doses a mais se o Brasil estivesse antecipado a essas compras. Aí o governo fala: não, mas eu não tinha respaldo legal para comprar. E a gente vai ficar nesse impasse até quando? Você percebe assim que essa CPI parece que está investigando a imaginação do governo e da sociedade brasileira. Poderia ter sido assim, a gente poderia ter feito isso, o presidente poderia não ter falado aquilo e aquilo, quem sabe, talvez influenciou na decisão de muita gente de se aglomerar, de pegar o vírus propositadamente, assim, nossa, eu vou tomar cloroquina e vou me curar. Então, assim, essa CPI é interessante desse ponto de vista, que parece que ela lida com a imaginação do brasileiro, o que poderia ter sido feito. Qual era a atitude ideal? Eu vi agora a reportagem de vocês sobre o depoimento do executivo da Pfizer, e eu fiquei pasmo, assim, pensando, nossa, a negociação poderia ter sido diferente. Mas como é esse diferente? E, assim, faz sentido a gente investigar se tem um ideal a ser buscado e talvez o governo Bolsonaro não tenha alcançado esse ideal por intransigência ou por uma crença que eu acho errada, de repente, aí na ineficácia das vacinas ou na eficácia de um medicamento. Enfim, a gente está discutindo a imaginação, o que poderia ter sido feito. Eu acho isso muito contraproducente. E aí, como você vê o depoimento justamente do responsável pela comunicação? Foi a grande vítima da semana? Eu não sei, eu acompanhei esse depoimento, eu estava tentando assim, me manter um pouco alheio dessa CPI, para ser bem sincero, mas daí na quarta-feira eu falei assim, não, eu vou dar uma olhada o que está acontecendo. E eu acho muito interessante que, como até estava vendo também o do executivo agora, que vocês mostraram a reportagem, como o relator, Renan Calheiros, ele conduz não só as perguntas de um jeito extremamente malicioso, mas como ele conduz as respostas também, como ele tira conclusões do que a pessoa não falou. Isso é muito evidente. Então, eu acho que, na verdade, essa investigação, ela tem um fundo aí de manter a atuação do governo, que é controversa na pandemia, em evidência, e eu acho que isso vai se prolongar aí por um tempo, por motivações eleitorais. Mas, enquanto busca por alguma verdade
Eu não acredito nessa... Você falou sobre as motivações eleitorais, né? A gente, em 2022, nós temos esse cenário político e a gente observa que essa CPI vai produzir esse conteúdo e no meio dessa coisa toda, nessa disputa entre governo, oposição, CPI, a gente vem com os dados das pesquisas que estão surgindo, né? Inclusive, nós tivemos a pesquisa do Instituto Datafolha que aponta que 51% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do presidente Jair Bolsonaro na gestão da crise provocada pelo coronavírus. Na pesquisa anterior, não sei se você lembra, que foi realizada em janeiro, esse índice era de 54%, Paulo. Qual a sua análise diante desses números? Nós podemos acreditar que esse é um cenário real ou é uma pesquisa que, na verdade, ela está apenas flutuando nesse universo e nós não podemos levar isso em consideração? Não, minha análise seria que diminuiu 3%, é uma coisa muito óbvia. Mas eu não sei, eu estava pensando, né, nesse negócio de CPI, que assim, é um instrumento nobre da democracia. Você coloca lá o parlamento para investigar, para buscar a verdade. E como ao longo do tempo, eu lembro lá, desde a década de 90, a única CPI que eu acho que tentou assim, buscar alguma verdade, e talvez seja uma análise errada da minha parte, que eu era criança, mas foi lá do Collor. Mas ao longo de toda a década de 90, a primeira década desse século e, obviamente, a última década, a CPI foi um instrumento da democracia que foi sendo corroído, né, por as motivações eleitorais. E as pesquisas, sinto muito falar isso, mas o Instituto Datafolha é uma outra dessa instituição que é muito legal da democracia e que acaba corroída, e acabou a credibilidade corroída. Então, assim, a verdade é que hoje em dia a gente vê uma pesquisa do Datafolha e a gente pensa duas vezes antes de acreditar no que aqueles números revelam. E isso é muito triste, né? Só o fato de você pensar duas vezes isso abala completamente a confiança. Então, assim, a minha análise sobre esses números seria que, nossa, pelo Datafolha diminuiu 3%, mas o quanto disso corresponde à realidade, não sei. Muito obrigada. Paulo, na sua análise, o voto impresso pode ser um caminho ou ele é um retrocesso? Não, eu acho que, na verdade, ele é essencial nesse momento, tirando aí essas questões tecnológicas e de custo, que eu não sei se isso é fazível, mas eu já escrevi sobre isso ali na Gazeta do Povo, que esse negócio do voto impresso tem uma questão que eu acho incrível assim, que o ministro Barroso não perceba isso. O povo está duvidando da legitimidade da eleição. Esse é um dado. Não sei, aí talvez fosse necessário uma pesquisa da Datafolha para saber qual a porcentagem da população que duvida da legitimidade da eleição, mas o fato é que uma porção considerável da população duvida da legitimidade. O ministro Barroso deveria garantir a legitimidade das eleições. E assim, se a exigência das pessoas agora é essa comprovação física do voto, então eu não consigo entender a hesitância em prover isso. É aquela velha história lá da mulher do César, e que serve para a eleição. A eleição não adianta a eleição parecer legítima, não adianta o ministro Barroso chegar e dizer que a garantia é ele e dar detalhes técnicos do processo e tudo mais. Ele tem que parecer legítima, né? Tem que mostrar que é legítima, e a forma de mostrar que é legítima agora me parece que é esse voto impresso. Então, eu acho que não tem muito como fugir disso, a não ser que a gente queira encarar isso para mim. Esse, para mim, muito mais do que essa CPI aí da Covid, que é talvez uma brincadeira de mau gosto do Renan Calheiros, mas essa questão, para mim, é o barril de pólvora das eleições do ano que vem. Porque, assim, imagine se a oposição, que conta com uma grande rejeição, não dá para negar isso, ganhe com uma margem muito pequena de votos. Assim, que legitimidade esse eleito vai ter para governar? Isso é, para mim, a questão mais importante aí. Eu acho que o ministro Barroso devia estar percebendo isso, que não adianta, pode ser... O processo atual pode ser legítimo, pode ser seguro, mas tem que dar transparência a isso. E a população está exigindo o voto impresso, então...
A gente está nesse sistema há 25 anos, né? A urna eletrônica, ela emite um comprovante impresso do que ela está registrando ali. Então, ela é possível você auditar aquela urna. Nós tivemos essa coisa da possível fraude nas eleições dos Estados Unidos, com Trump esbravejando, com os seus apoiadores ocupando territórios. Então, assim, a gente pode esperar, sim, um custo elevado quando você implanta esse voto auditável no papel. Vai ter um custo a mais na eleição e isso não seria um desperdício, já que a gente consegue verificar a autenticidade desses votos através da urna eletrônica e do comprovante que ela emite? Eu não sei se seria um desperdício, eu acho que é uma demanda da população. Então, assim, é uma escolha que a gente tem que fazer e é um gasto que, assim, via parlamento, evidentemente, né, nada autoritário. Mas se decidir que a gente tem que ter esse voto para garantir, para dar segurança à população. Você falou do comprovante ali da urna, mas, assim, pelo que eu entendo, essa é uma questão também, assim, cheia de detalhes, né, de versões. Mas, assim, até onde eu entendi, vai ter um voto impresso que a pessoa pode conferir aquele voto individual. Hoje, pelo que eu entendo, que a urna imprime já os votos totalizados, né? Mas, enfim, é isso que eu te digo. O governo vai ter que ter esse gasto, talvez, para passar essa impressão de transparência. Talvez seja redundante. Eu acredito, assim, sinceramente, eu acredito que seja redundante. Mas é uma redundância que está sendo exigida pela sociedade. Então, o TSE vai fechar os ouvidos para a sociedade? Agora, William, além do custo, como você muito bem colocou, e Paulo, também tem uma ala dos magistrados que coloca a questão de uma possível judicialização, né? Ou seja, de causar uma morosidade para o sistema judiciário, porque imaginem eleições, estamos falando de eleições presidenciais, mas imagina quando a gente, daqui um tempo, estiver novamente em eleições municipais, por exemplo. Eu acho que a judicialização é um caminho, assim, não tem volta, né? A política está completamente judicializada e isso vai ter, mas tem, né? Assim, tem bastante contestação em eleição municipal aí no Brasil, municípios pequenos, a gente volta e meia, bem, eu moro na capital, vocês também, mas volta e meia aparece aí notícias de até municípios que estão realizando novas eleições, porque teve prefeito, a eleição anterior foi, assim, em nível municipal, local, eu acho que isso já acontece bastante. Então, não acredito que isso aumente. Agora, uma questão estadual e presidencial, aí já complica, né? Não sei como seria uma judicialização desse processo. Mas também, assim, enfrenta-se. Nos Estados Unidos, lá em 2000, né, se não me engano, que é a eleição do Bush, teve uma questão, assim, na Flórida, de recontagem, e se judicializou, o caso foi para a Suprema Corte, aquilo ali demorou algum tempo, enfim, enfrenta-se. O processo judicial serve para isso, para ser usado também, né? Muito bem, Paulo Pozonoff, jornalista e cronista. Obrigado, Paulo, pela participação. Obrigado. Bom dia.